aqui para poder adorar, bendizer e exaltar o nome santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, no qual toda a terra está cheia da sua glória. Estou alegre e feliz de estar aqui juntamente com os irmãos para podermos glorificar o nome santo do Senhor. Alegre pela minha família, quando eu aí me fez o convite juntamente com a minha família para estar aqui junto com os irmãos, fazendo parte desse propósito junto da família, uma instituição criada, formada por Deus. Então não pude rejeitar, porque primeiramente não posso deixar de agradecer. Primeiramente eu agradeço a Deus, segundo a minha família, porque se não fosse por eles, devido a toda a correção, toda a educação, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Então, temos que ser gratos a Deus pela nossa família, pelos nossos pais, por tudo que eles fizeram por nós, para que hoje pudéssemos estar aqui, glorificando o nome santo do Senhor. Eu estava acompanhando a minha esposa, minha mãe, minha filha Valentina, já foi apresentada aqui, não precisa apresentar de novo, né? Minha cunhada, meu irmão, só temos que agradecer. E Deus continua abençoando cada família, porque infelizmente, temos visto muitas famílias sendo destruídas por Satanás, pelo inferno, mas eu louvo a Deus pela luta, pela sua vida, porque a Bíblia diz que aqueles que pensam estar de pé, olhem e cuide-se para que não caiam. Então devemos permanecer pendurados na mão misericordiosa que nos sustenta nessa noite. Amém? Abra comigo, por gentileza, Marcos, capítulo número 5. Vou compartilhar com os irmãos a passagem mais tão conhecida. Mas vamos nos atentar à novidade divina por parte do Senhor aqui na nossa vida, porque eu aprendi que a palavra do Senhor se renova, né? Você pode pregar 10 vezes em cima do mesmo tema, mas as 10 vezes que você pregar, a cada pregação o Senhor vai renovar a palavra, vai renovar a mensagem dele na sua vida. Marcos capítulo número 5, versículo número 21, vai dizer assim. Marcos capítulo 5, versículo 21. E, passando Jesus outra vez no barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Ele chegou um dos principais na sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que saia e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo de número 38. Versículo de número 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-o feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava
tradutivo é menina que digo, levanta-se. Logo a menina se levantou e andava, pois daqui a 12 anos e assombraram-se com grande espanto. Mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. Disse-lhe: desce de comer. Senhor Deus e eterno Pai, e nessa noite o Senhor possa me guiar na direção do teu Espírito para ministrar a tua palavra aqui nessa noite. Nos traga novidades divinas direto do coração do Senhor para a tua igreja que necessita e perece de uma palavra que fortalece a vossa fé para permanecer firme na tua presença. Não fala conosco o que nós queremos, o que nós precisamos para permanecermos firmes e confiantes e sempre renovando a nossa esperança e expectativa de aguardarmos a tão esperada hora vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a tua igreja. Eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amado, como foi falado aqui, acredito que os doutores da ouviram falar nessa história, mas eu queria aqui destacar alguns detalhes, porque a Bíblia claramente vai dizer que após a navegação, Jesus, juntamente com seus discípulos, eles vão descer. Alguns historiadores dizem que no lado ocidental da margem do Mar da Galileia, que estava localizada a sinagoga. E quando Jesus desce da navegação, não há novidade. Uma grande multidão vem para o apertar, para poder se aproximar de Jesus. Mas a Bíblia, dentre essa multidão, não ditou, não especificadamente falou nenhum nome a não ser o de Jairo. Estava na multidão, mas o único nome que a Bíblia fez questão de mencionar para conosco foi o nome de Jairo. Então nos desperta, irmão, a curiosidade de saber por que dentre a multidão. Quando falamos de multidão, não falamos de 10, 20, 30, podemos dizer 100, 20, 100, 200, 500, 1000 pessoas. Mas o nome de Jairo que foi o destaque. Aí, como todo pesquisador, curioso, detalhista, observador, melhor dizendo, que a Bíblia nos manda sermos observadores da lei, eu fiquei curioso em saber, dentro da multidão, por que o nome de Jairo foi o destaque. Aí a gente vai entender
de Jesus. Aleluia. Porque Zairo conhecia uma escrita sagrada, conhecia de Deus. Mas ele também ouviu falar de Jesus. E naquela época, a Bíblia diz no Mateus capítulo 10 que Jesus ordena os discípulos a ir à missão. Mas Jesus fala o quê? Não irei pelo caminho dos gentios e nem pelo caminho dos samaritanos, mas ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus estava querendo dizer é que muitos judeus precisavam ser convertidos ao sacerdote da nova aliança. Muitos judeus precisavam deixar a religião e se converter ao cristianismo. Então, Zairo, no meu modo de ver, ele deixa a religião e se converte e se prostra ao cristianismo, porque a causa que ele lança aos pés de Jesus, a religião não pode resolver. Pegou? O problema que ele se entrega para Jesus, a religião não pode solucionar o problema. Então, por mais que eu sou religioso, por mais que eu tenha conhecimento, mas que eu não tiver a graça e a humildade de reconhecer que eu preciso descer. Aleluia. Porque a Bíblia nos ensina a se achegar diante de Jesus. Porque uma multidão, minha senhora mãe, se achegou, mas o único que te prostou e desceu. História conhecida, né? Mas porém pouco praticado. Do que adianta conhecer e não praticar? Eu conheço, já ouvi falar, mas eu não pratico porque eu não devo. A vaidade não deixa eu descer. O orgulho, o ego não deixa eu descer. Porque Zairo nos ensina que para Jesus ir até a nossa casa, eu tenho que seguir esses padrões, esses ensinamentos de Zairo. Porque Jesus me reconhece, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E dentro da multidão, Jesus olhou para dentro de Zairo e reconheceu o quê? A humildade, a sinceridade. Porque a humildade não se define nas vestes, me perdoe. Eu conheço tanta gente que se veste mal, perdão, tá, igreja? Perdão. Mas é pura soberba. Veste com roupa humilde, mas o coração está pura soberba. Mas, do outro lado, conheço pessoas que se vestem muito, mas tem uma humildade tão grande que a gente até nos assusta. Então, sai, meu irmão. Ele desce. E quando ele se prostra, ele vai fazer cumprir, velho. Tiago, capítulo de número 4, vai esquecer o versículo. Mas se você for lá, você vai ver. Humilhai-vos perante ao Senhor, que o meu dia foi exaltará. Tem uma versão aí que diz que os humilhados serão exaltados. Mentira! Filosofia do inferno.
no céu. Salvação. Então, durante o tempo de vossa peregrinação aqui na terra, nós temos que nos manter firmes. Nós temos que nos manter de pé diante da Escritura Sagrada. Então, quando você levanta a mão e se conversa, você passa a ser nova criatura e andar com Jesus. Se inicia uma caminhada para você chegar até o final do propósito dessa caminhada, que é onde? No céu. Na eternidade. Mas enquanto Jesus não chega lá, o que nos importa é o meio. É o que nós estamos vivendo aqui. É o que nós estamos passando aqui. Circunstâncias, obstáculos, adversidades, provações, pode se levantar. E não faz diferença na aprendizagem. Porque quem se levanta, como nos principais da sinagoga também, não vai qualquer um. Porque para se tirar da graça, Satanás não vai mandar qualquer um. Ele vai sempre selecionar o melhor para combater o bom combate contra você. Mas só que nós temos uma vantagem. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos lava e nos mantém de pé. Quando nos colocamos na posição de vaso, não se preocupa, o vaso só cai se a mão do oleiro não estiver moldando o vaso. Porque pelo menos foi essa a visão de Jeremias. Porque enquanto a roda de baixo se mexia, a de cima também se movia. E as mãos estavam sobre o vaso, moldando, lapidando. E o vaso só cai se estiver fora da posição. O oleiro só para de trabalhar se o vaso estiver fora da posição. Então, que nos mantemos na posição que o nosso Senhor Jesus nos chamou, nos capacitou e nos levantou, não se preocupe, porque as mãos do oleiro vão se proteger de toda a astuta cilada do inimigo, do inferno, do Satanás, chega lá que for coisa
E deixa que Jesus faz a parte segunda. Porque para chegar no propósito, temos que aprender, valor, a suportar o processo. O processo do amadurecimento. O processo da maturidade espiritual. Porque se não passarmos pelo processo da maturidade e do amadurecimento, a gente não consegue suportar e chegar até a nossa vitória. Porque para chegar no jardim é necessário passar pelo deserto. Desculpe, irmão. Perdoa. Mas eu estou fora desse evangelho que estão vivendo por aí. Evangelho de membros. Evangelho de ilustrações, de flores. Prefiro viver esse evangelho que Jesus passou e ensinou para mim e para você. Porque miserável é aqueles que andam com Jesus pensando, premeditando, querendo desfrutar das coisas dessa terra. Porque quem anda com Jesus, eu aprendo que está cansado das coisas dessa terra. Eu acredito que na sua oração, no final dela, você vai dizer assim: Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou cansado das coisas dessa terra. Vem logo, Jesus. Eu quero subir, eu quero morar na eternidade. Eu não quero mais passar por essa terra. Pelo menos eu aprendo assim. Então, Jairo presenciou esse milagre para que a fé dele pudesse ser fortalecida. Mas só que logo após o milagre, veio também um dos principais da sinagoga para querer desanimar, abater, confrontar a fé desse homem. Sabe o que eles falaram? Para quem fala mais ou menos, a tua filha está morta. Meu Deus! Para quem é pai e mãe vai entender. Imagina chegar uma notícia dessa para você. Depois de você estar aqui com Jesus, e uma notícia vier falando que a tua filha, algum parente está morto. Quão terrível é essa notícia? Logo o seu psicológico emocional vai se abalar, varão. Por quê? Porque eu estou sentado na presença de Jesus. Então, que eu estou sentado na presença de Jesus, você vai entender assim: Jesus guarda a minha casa, Jesus guarda a minha família. Por sinal, eu estou na presença dele. Mas cuidado, que tudo há um propósito, muitas das vezes a gente não entende. Já
dizer. Só que os demais que estavam ali, ao meu entender, já estavam acreditando no suposto culto fúnebre, que fala, né? Estavam chorando, estavam pranteando, estavam ali se deixando levar pela emoção da tristeza da perda da filha de Israel. E Jesus chega. O que está acontecendo? Por que alvoroçais e chorais? Porque ela não está morta, mas sim dorme. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus fala isso, parece que a Bíblia vai dizer que viram, zombaram. Porque quem não anda com Jesus é assim, zomba, ri. Quem não está ligado no mesmo Espírito, que é o Espírito que testifica, vai zombar, vai rir. Aí Jesus não pode com a sabedoria. O que ele vai fazer antes de operar um milagre? Vai mandar te retirar. Irmãos, aqui é forte demais. Porque antes de Jesus fazer um milagre acontecer na tua vida, na tua família, na tua casa, é necessário primeiramente você retirar. Tira da tua casa, tira da tua vida tudo aquilo que impede o milagre, o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Porque a Bíblia diz que muitos choravam e pranteavam, mas muitos que estavam ali não andaram com Jesus, porque quem entrou foi apenas os que estavam com Jesus, os que seguiam Jesus, e o pai e a mãe. Então quem não anda com Jesus, tira da tua casa. Eu sei que é difícil, eu sei que você vai passar um momento de constrangimento, mas nem todo mundo está preparado para presenciar o milagre. Para Jesus fazer acontecer, você vai ter que tomar essa atitude. Tira, varre, expulsa da tua casa tudo aquilo que deixa Jesus constrangido de operar milagre. Porque Jesus não opera milagre no lugar de zombaria, no lugar que alguém ri dele, que alguém duvida dele, que alguém não acredita que ele vai fazer. Mas se você começar a tirar, começar a limpar, começar a desfazer, Jesus vai trabalhar ao teu favor. Entendeu? Então, para Jesus fazer um milagre, foi necessário primeiro tirar aquelas pessoas que viram, que zombaram. Porque nem todo mundo está preparado igual você para presenciar o milagre de Jesus. E quando Jesus estava a mãe e o pai, os discípulos conseguiram entrar pelo quarto. E ali houve um mover sobrenatural de Jesus, que para muitos estava morto, mas para Jesus e quem anda com ele está dormindo. Porque às vezes acredita que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele ainda que está morto, ainda que está morto, viverá. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Não perca a esperança, porque tudo aquilo que pensa que está morto, que está parado, Jesus vai fazer andar, Jesus vai vivificar. E o mundo daqueles que riram e zombaram vai ver e vai contemplar aquilo que Jesus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Para mim finalizar a minha participação, não desista da tua família. Eu sou prova de que a minha mãe e meu pai não desistiu de mim. Então não desista do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, da tua família, da tua casa inteira. Porque enquanto você tiver saúde, dobra o seu joelho, busca, adora, entrega na mão de Jesus no tempo certo. Jesus vai trabalhar o teu favor, amém? E Deus pode abençoar a igreja, abençoar os propósitos da família, abençoar o ministério. Obrigado por mais essa oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar a igreja em nome de Jesus.